Bom, olá a todos. Vamos para mais um cenário de redes. Aqui eu vou mostrar a influência da colisão em um ambiente de rede, né? Então nós já falamos de uma outra aula, né, que o hub, nós já vimos em uma outra aula que o hub, ele gera muita colisão, porque ele manda o pacote para todos, mas até então eu não cheguei a medir, né, a influência da colisão no ambiente de rede. Então eu vou pegar esse cenário montado, ele é um cenário com o servidor de DHCP, ele está atribuindo os IPs automáticos para todo mundo. Eu já peguei ele montado, já para adiantar a nossa vida aqui, se eu passar o mouse em cada um, né? Eu vou ver lá, ó, ele está atribuindo endereços 92.180.10, né, até o 14 e tal, e etc. Tá certo? Então, como eu estava dizendo, né, já existe, né, ela, todos os endereços e tal, ele começa do 10 e vai até o 14. Então agora eu vou medir, né, o tempo que gasta, tal. O programa usado para medir, né, a gente até o comando ping, né, o comando ping você consegue visualizar, né, o tempo gasto de cada pacote, tal, ele é bem mais interessante do que você estiver utilizando só envelope, tá certo? Eu vou colocar no modo simulation, né, já pré-configurado com esse MP, para a gente poder visualizar, né, tanto os pacotes em relação ao envio para todos, aquele lance de colisão, como também o tempo, tá certo? Então vou fazer um teste simples da máquina 0, que é a máquina 10, para a máquina 1, que aqui está configurada com IP14. Né? Vamos fazer um teste de conexão com a máquina 14. Então eu vou na máquina 0, abro o prompt dele, né, e uso o comando ping. Nós já vimos em uma outra aula. Até o comando ping é mais real, né, do que você ficar trabalhando com envelope e tal. Eu vou deixar um ping, mas um ping constante, né? Porque o ping, ele por padrão manda 4 pacotes apenas. Se eu colocar a opção de "-t", ele fica no loop. Ele fica mandando pacote direto. Aí apertando o Ctrl C eu interrompo esse loop. Então vamos lá, vou dar o ping com "-t", 9268, 9268, como é que é mesmo? 92168.014, 14, né? Como eu estou no modo simulation, né, ele vai acontecer aos poucos, né? Ele vai acontecer aos passos, né? Eu vou apertar o botão Auto Capture, né, para a gente até vou aqui, para quem não sabe, né, o Auto Capture ele vai gerando os pacotes automaticamente, né? E aí eu vou mexendo aqui no botão, eu consigo medir a velocidade desse pacote circulando pela rede, tá certo? Então, olhando no meu PC, ó, repare que o pacote está circulando e eu ainda não consegui medir. Né, o tempo. Aqui ele está fazendo automaticamente, tá? Ah lá. Então, recebeu, gastou 8 milissegundos, né? Gastou-se 8 milissegundos para conseguir ter esse tempo de resposta. Aí o próximo ele já vai gastar 8 milissegundos, né? Desculpa, o próximo 4 milissegundos. Repare que eu estou fazendo apenas um teste simples, né, de uma máquina para essa. Repare, o hub manda para todo mundo, né, aquele negócio todo, como a gente já falou, que isso dá problema de segurança e desempenho. Aí depois ele gastou um pouquinho mais no começo, mas depois ele estabiliza em 4. E a gente vai ver aí que com o passar do tempo ele vai ficar sempre em 4 milissegundos, tá certo? O tempo de execução do meu teste está em 3 segundos, né? E assim ele vai gerando os passos e tal. Então até aí, né, a única influência que a gente vê é o envio de pacote para todo, problema de segurança, tá? Depois ele estabiliza. Eu vou interromper o teste e fazer um outro tipo de teste agora. Bom, meu próximo teste agora é o seguinte. Eu comecei, né, um teste da máquina 0 para a máquina 1. Mas vamos supor que simultaneamente a mim, eu vou começar da máquina 4 para da máquina 4 para a máquina 3. Né? Que pode acontecer numa rede, dois darem enter, dois apertar um clique e acontecer isso aí. Tá? Então eu vou começar o teste aqui nessa máquina, vou repetir, né? E vou abrir o outro teste da máquina 4 para a máquina 13. Né? A máquina 13 é o endereço 12. Então eu vou abrir ela aqui. Vou deixar pronto para dar ping no endereço 12. Então agora eu estou tentando, né? Não é nada difícil de acontecer de duas máquinas tentarem conversar ao mesmo tempo. Então eu tenho a máquina
na máquina 0, né, onde eu vou repetir o teste novamente, para a máquina 14, e simultaneamente eu vou disparar o teste para a máquina 12. Tá? Então vou entrar novamente no modo Simulation, tá? E vamos gerar isso aí. Então aqui, ó, eu dei Enter, eu estou aqui, vou dar Enter, gerou, lá no evento já gerou lá um pacote, eu estou aguardando lá. E agora, infelizmente não dá para ver todas as janelas juntas, né? Vou da máquina 4 e também gerou um outro evento. Então, simultaneamente, 2 pacotes foram gerados ao mesmo tempo. Vamos ver como é que comporta a rede em relação a isso aí, tá certo? E se isso vai influenciar tempo. Então, o importante meu aqui é ver a questão do tempo. Vou colocar a opção, olha lá, já começou a dar foguinho para tudo quanto é lado, né? Repare que eu ainda não tive tempo, não tive resposta num PC e não tive resposta na outra, tá? Mas o foguinho já está acontecendo, né? Olha lá, já passaram 6 segundos da simulação, né? Não, olha, request timeout. Vamos ver. Lá, os dois deram request timeout. Então, request timeout é a colisão que está acontecendo. Ele esperou um tempo, não teve resposta, request timeout, né? Vou dar mais passos aqui na minha simulação. E vamos ver se eles conseguem se organizar. Não, já deu foguinho. Foi, né? Então, o pacote verde lá é de 1. Então, quer dizer, isso tudo acontece de maneira escondida para você, né? Olha lá, eu ainda não tive resposta. Ainda não tive resposta. E... olha lá, consegui, né? Olha lá, gastou 12 milissegundos. Né? Repare que quando eu tinha um só, primeiro foi 8, depois foi 4. Agora já gastaram 12, né? Na máquina 0 ainda não tive resposta, ó. Não tive resposta ainda. Agora acho que acredito que já devo ter dado da máquina 0, né? Não, ainda não. Na máquina 0 ainda não obtive ainda. Já passaram 6 segundos da simulação. Repara que o negócio está enroscado. Agora acho que vai na máquina 0, né? Olha lá, 17 milissegundos o tempo né, que eu demorei. Quer dizer, primeiro não consegui ter resposta, depois gastou 17 milissegundos para essa resposta. Né? Então, realmente, quando você utiliza Hub e você tem 2 ou mais máquinas tentando conversar, obviamente, isso né, vai demorar para o sistema estabilizar, porque as máquinas vão colidir no começo, depois elas vão se organizar para não deixar ocorrer a colisão. Né, repare que agora parou, né, aquele foguinho, parou a colisão, mas isso acarretou, né? Aí, ó, no começo não tive resposta, consegui, teve 17 milissegundos, depois que o sistema estabilizou, ele vai ficar em 4 milissegundos mesmo, né? A outra máquina, a mesma coisa, né? Primeiro não teve resposta, fui ter depois de 12, depois estabilizou em 4. Então, quando você dá um comando ping, você começa a ver que está toda hora um tempo aumenta, o tempo diminui, né? E repare o tempo de execução, 8 segundos foram, e o dado ainda não foi, não voltou, então... né? Agora, pelo jeito, as máquinas já conseguiram se organizar, né? Vai ficar dando tempo de 4 milissegundos, e aí aqui a gente vai, né? Como se diz, andando conforme o esperado. Mas veja, olha, eu só usei, ó, olha quantas máquinas que eu tenho, né? Tem pouquíssimas máquinas. Mas imagina, aqui eu estou simulando 2 máquinas simultâneas. Agora imagina se tivesse, né, mais máquinas ainda e mais máquinas simultâneas. Quanto tempo que eu ia gastar para os pacotes começarem a andar, né? A quantidade de erros que iria aparecer aqui. Então, a influência, né, da colisão em um ambiente, realmente isso provoca perda de desempenho. Tá certo? Bom, eu vou parar as minhas execuções aqui. Né? Bom, o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente? Ué, tiro o hub e coloco o switch. Então lá, vou tirar o hub e vou colocar um switch. Será que isso vai melhorar? Né? O switch, ele realmente... o switch ele realmente consegue aumentar o desempenho, né? Desculpa, o switch consegue aumentar o desempenho da minha rede, né? Então eu venho aqui, olha lá,
Tô ligando todo mundo switch, o switch somente fica vermelho, né? Por causa daquele negócio e tal. Vou guardar o sistema a estabilizar. Bom, continuando aqui, né? Eu troquei o hub pelo switch. Vou esperar as máquinas elas pegarem os IPs novamente, né? Obviamente pode ser que tenha trocado algum IP, né? Todas pegaram IP, tá tudo bonitinho, né? Então agora, no lugar do hub de botão switch, vamos ver, né, o que vai acontecer em termos de temporização, se vai demorar muito, se não vai e tal, e etc. Tá legal? Vou executar os mesmos tipos de teste. Vou do modo simulation. Inicialmente eu vou fazer um teste simples. Eu vou na máquina 0 e vou dar um ping aqui na máquina 14. Tá? Eu vou usar o comando ping, né, usar o comando ping, então lá vou dar ping -t para ele ficar constante, 192.168.014. Eu vou estar dando ping na máquina PC1, que é a máquina 14. Então estou aqui, dei enter, gerou o pacote, o pacote foi gerado, está aguardando. Eu vou na opção alto mesmo, né, e vamos ver o que vai acontecer, né? Esse é o tempo da minha simulação. Como eu tenho um switch, olha lá, ele não manda para todos, né? Aquele comportamento do switch como a gente já havia esperado, né? Aí, ó, ele já dá um tempo pequeno, né, 4 milissegundos, não sei se vocês lembram lá no começo do vídeo, né? Tinha dado um pouquinho 1 hora, acho que deu 12, alguma coisa assim, né? E a partir daí, né, eu estou mandando ping constante entre a máquina 0 e a máquina 1, o pacote vai e vem, não atrapalha os outros, né, os outros continuam trabalhando normalmente, então não tem problema de segurança, né, o desempenho aumenta porque os outros podem estar fazendo o que eles quiserem, né, e o sistema já fica mais estável, né, repare que, não sei se você lembra no outro teste, o começo aqui era alto, mas ele vai ficar estabilizado em 4 mesmo, né? Posso interromper meu teste aqui, o teste da execução, o evento de execução também com tempo pequeno. Agora vamos simular, né, 2 ao mesmo tempo. Eu vou repetir esse teste aqui na máquina 14 e vou vir, né, nesse cara aqui. Eu vou simular o teste na máquina 14 e vou vir agora na máquina 4 e vou fazer um teste para a máquina 12. Né? Então, eu vou dar ping para a máquina 12. Então, ping, eu vou fazer o -t, né? 192.168.14. Não, 14 não, 12. Né? Para confirmar aqui. Máquina 12, isso mesmo. Então a máquina 0 vai dar ping na 14 e a máquina 4 vai dar ping na 12. Então lá, foi gerado um pacote ali. Foi gerado outro pacote. Estão aguardando, as máquinas estão aguardando. E vou na opção alto para estar fazendo ao mesmo tempo, né? Não, não, ainda não teve resposta, a máquina ainda não teve resposta. Repare que devido ao switch, né, ele consegue isolar bem, né? Olha lá, gastou um pouquinho, 5 milissegundos, né? Vamos ver a outra máquina, 8 milissegundos. Mas pelo menos eu não vejo mais, né? Lá, já estou vendo os dois simultaneamente, podemos assim dizer, né? Mas não tem mais colisão, não tem mais foguinho, né? Repare lá, o meu está em 1, olha lá, o evento de simulação está em 1 segundo ainda, e as máquinas estão conversando tranquilamente, né? Olha lá, a variação, depois que chegou em 4 a gente sabe que ele vai estabilizar, né? Porque o simulador ele estabiliza o ambiente em 4. Mas visualmente falando não tem mais foguinho. No outro lá os testes que eu andei fazendo, né, ficou sempre maior. Então realmente, né, usar um switch no lugar de um hub, você realmente acaba com o foguinho, né? Você acaba com a colisão. E com isso os tempos que eu observo aqui, a máquina fica mais estável. Né? Se você voltar lá quando era hub, você vai notar que você tem uns tempos maiores. Teve até aquele negócio de request timeout, né? Que o uso no caso do switch, isso não aconteceu, né? Esse tal do request timeout. Tá legal? Então, é para demonstrar, né, que o uso do switch ele vai acabar com a colisão, vai aumentar o desempenho, vai aumentar a segurança e o tempo, né,
dos pacotes andarem para lá e para cá, tal. Os pacotes podem chegar no meio do switch, que isso não vai influenciar, não vai dar foguinho, né? Então realmente até né, provando com o próprio ping, a gente vê que o tempo gasto, né, usando o switch é menor, né? Inclusive na simulação inteira em si, né, gastou-se bem mais tempo, um tempo bem menor se comparado com o hub. Ok? Então aqui eu interrompo os meus testes aqui. Interrompo os meus testes aqui. Ok? Então dê preferência na montagem com switch. Falou, tchau.